Eu me refiro à luta dos povos indígenas. E, para tratar do que está acontecendo hoje lá no Mato Grosso do Sul, eu cumprimento o coordenador da Atiguaçu Guarani Kaiowá e representante regional da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, Simão Guarani Kaiowá. Simão, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo indo, né, Simão? Não dá para dizer que está tudo bem diante do que a gente tem observado lá em Mato Grosso do Sul, aí em Mato Grosso, e a gente tem trazido, inclusive, aqui no nosso programa a repercussão ao longo dos últimos dias. Falar contigo, tratar um papo que a gente ia bater na semana passada, mas não conseguimos por conta desse episódio gravíssimo que a gente teve, mais um absurdo contra os povos indígenas do nosso país. Vocês, Guarani Kaiowá, foram alvos da violência policial em Porto Cambira, no Mato Grosso do Sul, na segunda-feira da última semana, quando militares da tropa de choque da polícia estiveram ou investiram contra indígenas com empurrões e tiros de bala de borracha, em uma ação absolutamente ilegal de despejo e pior, sem a presença da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Um vídeo que foi publicado nas redes digitais do CIMI, inclusive mostrou essa atuação dos policiais aí em Mato Grosso do Sul. Eu vou até repercutir, vou até tentar colocar esse vídeo aqui na tela para os nossos espectadores. Eu coloquei aqui na semana passada esse vídeo da violência policial. Vou tentar trazer aqui na tela novamente. Vou botar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue reproduzir. Acompanhe só. Enfim, Simão, esse é só um pequeno trecho do vídeo que a gente, inclusive, já tinha reproduzido aqui na semana passada, da ação policial contra os Guarani Kaiowá. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que acontece hoje por aí, o Simão, esse episódio que tem ocorrido desde a última segunda-feira, esse ataque da polícia, também de capangas contra os Guarani Kaiowá, aí em Porto Cambira, o Simão, por favor. Bom dia a todos. Então, o que a gente vem sofrendo, né, não é só essa vez, né? A gente já tinha sofrido antes, na aldeia de Guapuí, né? Pelo policial, inclusive helicóptero, deixou muito pessoa ferido, e tirou uma vida do Vitor, né? E foi um ataque muito cruel, né, pelo policial, sem ordem judicial, né? E sem reentregação de posse, né? Então, a gente vem sofrendo isso e a gente sente que o governo do Estado, tanto a Secretaria de Segurança, ele não tem o interesse de defender o povo, né? O ser humano, né? Eles têm interesse de defender a economia deles, né? Então, um pé de soja, uma vaca vale mais do que uma vida para eles, né? Então, para nós, Guarani Kaiowá, que nós vivemos na fronteira, né, do Paraguai, é o que a gente mais sofre, né? A gente reconhece a nossa terra pelo nossos anciãos, pelo os nossos avós, antepassados, né, que já se foram. A gente conhece o nosso território, que são 10% do estado, né? Hoje, a gente está reivindicando 0,2%, e com esse 0,2%, a gente está perdendo a nossa vida, perdendo a liderança, perdendo o nosso jovem, nossos parentes estão sendo massacrados. Então, é uma situação que a gente enfrenta no cotidiano, né? Recentemente teve em Marangatu, também teve um massacre que nunca mais a gente vai esquecer desse massacre, né? Deixaram muitas pessoas feridas, tirou a vida do Neri, e depois do Neri ainda eles conseguiram atropelar 2 jovens, ainda uma mulher e um homem, na estrada, né? Para não dizer que eles mataram lá no território, para falar que foi um acidente.
Então, é uma vida que a gente vem enfrentando e tudo isso a gente vem trazendo a impunidade para o mundo, né? A impunidade que essas pessoas não têm essa impunidade. Eu sou um dos sobreviventes do massacre de 2016. Eu tô com a bala na capa do coração ainda. O sobrevivente que tinha 5 já se foram. O que restou agora, ficamos 3 sobreviventes do massacre que ainda está vivo. E aí agora a gente vem vendo recentemente Douradina. Douradina também foi um massacre, teve várias pessoas feridas, inclusive teve bala que ficou no crânio da cabeça da pessoa, na costela, na perna, no joelho da pessoa, e não tem tratamento também. E quem fizeram isso, está tudo impune. E agora a gente vem enfrentando a aldeia Guirarocá e Passupiraju. A aldeia Guirarocá já era uma área homologada, foi anulada a portaria de homologação e está com a área de 50 hectares. E aí a gente está aí reivindicando, levando para várias instâncias, se pode concluir de novo a homologação do território de Guirarocá, porque a gente não quer ver mais o nosso parente sofrendo massacre, porque já... Opa, tivemos aqui uma pequena interrupção na fala trazendo essa denúncia, levando ao mundo afora esse nosso pedido de socorro e olhar também do governo, das autoridades, que possa olhar pelo nosso povo Guarani Kaiowá. E a gente vê que a nossa terra molongada ainda tem os fazendeiros dentro do... Estamos com um problema na conexão, viu, gente? Interrompeu aqui mais uma vez a fala do Simão. Vamos ver se volta sozinho ou se eu vou seguir aqui, ó. Tá travado aí. A gente não consegue nem ouvir, nem enxergar, né? Na verdade, a tela tá paralisada. A fala, vamos ver se a gente consegue retomar aqui a fala do Simão no nosso programa, onde ele detalha ali o que acontece. Até caiu aqui nos bastidores. A gente está detalhando a situação lá, o que está acontecendo nesse momento na fazenda, tem até aqui o nome da fazenda Ipuitã, lá em Mato Grosso do Sul, lá no município de Porto Cambira, falando sobre esse episódio lamentável, esse ataque de policiais e capangas contra indígenas que tentavam fazer a reocupação de um território que já é dos povos indígenas. Um negócio inacreditável. Eu até pedi para ele detalhar aqui para a gente, porque ele falou em 0,2% que estão reivindicando de um território de 10% que seria de posse dos povos indígenas lá no Mato Grosso do Sul, uma situação sem comentários. Eu quero que ele fale um pouco mais a respeito disso. Enfim, vamos ver. Eu estou aguardando aqui a volta do Simão, gente. Só lembrando, mais uma vez aqui, para quem acompanha o nosso programa, ó, ele me disse aqui no aplicativo de troca de mensagens que caiu a internet dele. Vamos ver se ele consegue retomar. Eu ia até repercutir com ele, porque isso que a gente trouxe, esse ataque que os Guarani e Kaiowá sofreram lá no Mato Grosso do Sul, esse ataque se repetiu, não se deu só na segunda-feira, isso se repetiu na quinta-feira. Ele está voltando aqui para conversar com a gente. O Simão, caiu aqui a tua conexão, já conseguimos recuperar, retomar aqui. Você falava a respeito dessa situação aí em Mato Grosso do Sul. Eu queria aproveitar, Simão, porque a gente ia conversar na quinta-feira, não conseguimos tratar, justamente porque esse episódio que aconteceu lá na fazenda Ipuitã, ele se repetiu na quinta-feira, né? Esses ataques que a gente teve na segunda acabaram acontecendo novamente na quinta-feira. A polícia chegou lá para tentar retirar os indígenas dessa fazenda. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também detalhasse aqui para a gente algo que me chamou a atenção na tua fala anterior. Você falou que vocês estão reivindicando hoje 0,2% de uma área que já pertence a vocês, que seria de 10% da área total do Estado. Enfim, detalhe aqui para a gente isso, por favor. Então, desde a Guerra do Paraguai, que a gente conhece que o território do povo Guarani Kaiowá de Rio Brilhante ao Rio Paraná, né? Uhum. São 10% do Estado, né? E aí, hoje, com toda a reivindicação nossa, não chega a 3%. Eu acho que não chega nem 2%, com toda a nossa reivindicação.
Hoje, com toda a área ocupada, que está sendo ocupada, são 0,2%. E ainda não está regularizado esse 0,2%. Então, aí a gente está perdendo a nossa vida pelo 0,2%. E o Estado sabe que o nosso território é 10%, mas hoje eles não querem entregar mais o nosso território. Então, a gente sabe, a gente conhece de onde são o nosso território. E são poucos que a gente reivindica que não resolve para nós. Né? A gente vê ali em outro estado, Roraima mesmo, 40% a 50% do território indígena do estado. Né? E tem outro estado, também estado de Mato Grosso, a porcentagem do território deles dentro do estado são grandes, né? E nós somos a minoria e segundo maior população do Brasil. Então, é o que a gente vem sofrendo por falta de território. A gente está confinado dentro de 8 reservas. Quando a CPI criou 8 reservas, 3 mil hectares, na década de 24 a 24, né? 1920, 24, quando criou essa reserva. A reserva são 3 mil e pouco hectares. 3.700 era para estar 8 reservas com 3.700 hectares. Só que hoje, alguma reserva se encontra com 1.800 hectares. Então, até a reserva eles estão pegando. E com a reserva eles estão matando o nosso parente. Então, hoje, com toda a reivindicação, territórios indígenas são, o que está ocupado pelos indígenas são 0,2%. E com toda a nossa reivindicação, não chega a 2%. Se eu não me engano, é 1,5%, com toda a reivindicação nossa, se sair do papel. Né? Mas está difícil, está a situação que está. Ô, Simão, o que a gente precisa é de uma política efetiva de demarcação dos territórios indígenas aqui no nosso país. Infelizmente, a gente não tem, ao longo desses últimos anos, essa política. Eu queria que você falasse um pouco, Simão, sobre como é que está nesse momento a situação lá na fazenda Ipuitã. Os indígenas continuam ocupando a fazenda, os policiais conseguiram retirar as pessoas que estavam por lá, enfim, fala sobre houve feridos, houve mortes, o que é que se deu ao longo desses últimos dias nessa atuação violenta da polícia, e quem estava presente para fazer essa desocupação? Era só a polícia do Mato Grosso? Havia também capangas ali dos donos, dos que se dizem donos dessa fazenda? Enfim, detalhe aqui para a gente se há feridos na fazenda, dos povos que estavam ocupando esse território, e, enfim, como é que está a situação hoje, nesse momento, lá na fazenda? Então, eles estão resistindo lá, eles estão resistindo. A comunidade, por mais que eles foram feridos, né? São 5 pessoas que foram feridas, né? 2 com estado grave e 3 com bala de borracha, né? E, então, aí, na sexta-feira à noite, eles conseguiram arrancar tudo do barraco deles, para que eles voltassem num pedacinho que eles têm lá de 50 hectares, mas eles não quiseram voltar mais, eles querem segurar aquela retomada ali por devido ao veneno, né? Porque ali um espaço pequeno, que são 50, não chega a 50 hectares, são 40 hectares, 45 hectares, que está no meio da lavoura, que são território dele. Quando eles passam o veneno com a Aeres, aí é o primeiro que despeja em cima do território e em cima da escola. As crianças lá estão sendo intoxicadas. A mulher lá, eu conheço a Maria, que era uma mulher gorda, e outro rapaz que foi intoxicada. Hoje, se olhar para ela, você não conhece mais que se era ela ou não. Virou uma ripa. Então, por esse motivo que eles resolveram que pudesse ampliar o território dele, que já está dentro do estudo, para que eles pudessem segurar que o veneno não passe mais por cima deles. Então, a briga no começo foi isso, né? Então, eu já estava no meio do caminho, vindo para Brasília no domingo de manhã. Quando eu soube da notícia, eu já estava no caminho. Então, não teve jeito de eu participar lá. Inclusive, agora a gente vai ter uma reunião por parte, né, nossa, tanto a Tiguaçu e tanto também a comunidade do Birarocá, como que foi a conversa entre eles e o MPI. Porque o MPI tinha descido para lá, era para retirada da polícia lá do território.
Segundo a Irileide, que eu acabei de falar com ela agora de manhã, falou que a polícia ainda continua lá intimidando eles. Né? E aí eles desceram, MPI, desceram para lá para conversar com o governador, era para solucionar o problema, né? Mas a gente vê que não foi bem assim. E chegaram lá, pediram que os parentes que pudessem se retirar do território, mas a conversa não era era para eles negociar com o governo a retirada da polícia do território. Mas não foi bem assim. Eles foram lá com o governo. Como o governo, a gente sabe que é anti-indígena, e a gente sabe que ele não ia ceder esse pedaço de terra. Como eles mesmos falaram no áudio, no vídeo, né? Que o MPI não sabe nada, não manda em nada, quem manda são o governo, eles que mandam no Estado. Então, a fala dele, né? E o que eles fizeram? O MPI foi lá para negociar, mas não virou em nada. Então, a gente está aqui trazendo essa denúncia, né? Levando essa denúncia, porque a situação do nosso povo lá está muito precária. Está sofrendo e vai sofrer mais ataque ainda. Porque tanto Passo Piraju. Passo Piraju é uma área já reconhecida, já está... Ainda não foi publicado o RECID, mas a gente conhece que é o território indígena ali. É um território que eles já levaram muitos ataques ali. Está tendo também esse plantio de cana em redor da aldeia, e quando passa veneno é a mesma situação. Então, com tudo isso, que eles começaram a avançar, né, para defender um pedaço do seu território para que o veneno não venha mais atingir a família, a comunidade ali no Passo Piraju, tanto no Pirarucá. E até agora, o policial está lá ainda. Não foram retirados, inclusive. É muito triste a gente ver as crianças, né, gritando com o barulho de helicóptero, que as pessoas nunca viram isso, né, com 2 helicópteros na frente e intimidando a comunidade. Então, isso para nós, Guarani Kaiowá, é muito triste, né, de ver, de a gente perder a nossa vida com a nossa própria terra, né? A terra são nossas, né? Então, a gente conhece onde nós nasceu, a gente conhece aonde é o nosso território que eles foram nos expulsando, né? E aí, com o retorno nossa, que eles se incomodam e começam a fazer, articular, mobilizar vários policial ali, tropa de choque, DOF, quanto que for. A única que está a nosso favor é a Força Nacional, que são pouco efetivos também para defender a comunidade. Entendi. Então, a Força Nacional de Segurança está a favor dos indígenas nessa situação lá na fazenda de Ipuitã, lá no Mato Grosso do Sul. Só para registrar, quando você fala MPI, quando o Simão te fala em MPI aqui, ele se refere ao Ministério dos Povos Indígenas. E o governador do Mato Grosso do Sul é o Eduardo Riedel, do Progressistas. Só para fazer a denúncia, dar nome aos bois do que está colocado em relação a esse processo, a polícia tentando retirar os indígenas de lá. Então, o MPI, o Ministério dos Povos Indígenas, nada faz, e a FUNAI, como é que ela se coloca diante desse processo? Vocês têm conseguido diálogo com a FUNAI? Como é que anda essa discussão por aí? Aliás, no momento em que vocês foi feita essa desocupação, ou foi tentada essa desocupação por parte da polícia, a FUNAI nem estava presente no local, né? A FUNAI não estava nem presente no local. Inclusive, eu pressionei aqui em Brasília, falei com o pessoal aqui que está mais em cima, falei com Procuradoria Federal aqui de Brasília, para pressionar lá, né? Pelo menos pudesse acionar a Polícia Federal para que pudesse dar força para a Força Nacional também, ajudar a Força Nacional, né? Porque só tem 3 viaturas lá no local e várias situações acontecendo lá no território. Então, 3 viaturas não conseguem atender todo mundo. Então, a gente até pediu reforço, né? Que com essa Procuradoria Federal daqui de Brasília, eles falaram que na terça-feira já ia chegar lá o efetivo da Força Nacional ali para atender a comunidade. Mas a gente estamos aguardando, né? Se chegar bastante, né? Aí consegue segurar, pelo menos defender a nossa comunidade. Porque sem ser a Força Nacional e Polícia Federal, eles não respeitam ninguém. Então, não respeita a FUNAI. Na presença da ministra Sônia Guajajara, teve tiroteio ali em Douradina, inclusive acertaram até no Ministério Público, né?
Então, tudo isso, eles têm, como é que fala, eles têm poder lá no Estado, por devido que o governo apoia, né? Então, é uma situação que a gente vem sofrendo, né? Ô, Simão, só para a gente entender aqui, você diz que mesmo com a presença da Força Nacional, da ministra Sônia Guajajara, está havendo tiroteios e a polícia que promove esse tiroteio aí lá em Mato Grosso do Sul, Simão? A polícia estava presente, militar estava presente e Força Nacional estava presente. Na presença desses autoridades, polícia, estava a ministra Sônia, estava a Célia Chacriabá, estava o Ministério Público e Mediação do Conflito, na presença, Direitos Humanos também estava lá, o Igor, na presença deles, a caminhoneta, vieram em cima da comunidade dando tiro. A caminhonete de capangas dos fazendeiros, é isso? Sim, próprio fazendeiro também. Que loucura, rapaz. Eles não respeitam nem as forças de segurança que estavam lá para defender os povos indígenas. É uma situação muito grave, viu, Simão? Quando a gente percebe que as forças de segurança, enfim, que o Estado brasileiro não consegue proteger os povos indígenas diante desse avanço dos fazendeiros, dos donos de terra pelo país, não há nem o que dizer em relação a isso. É muito grave, muito, muito grave isso que tem acontecido. A Polícia Federal precisa atuar com muita força para proteger, para defender os direitos dos povos do território que já é um território garantido para vocês, povos indígenas, que foi ocupado por esses fazendeiros. Vocês estavam tentando reocupar o território e, acima de tudo, foram recebidos a bala, estão tentando desocupar esse território a bala. É um negócio inacreditável. A gente vai seguir acompanhando, fazendo a denúncia aqui no nosso programa. Inclusive, a gente ia conversar, o Simão, aqui nesse papo com a Erenilde, se eu não me engano, que está lá no território fazendo o diálogo direto, mas ela não pôde aqui, não mandou mensagem, eu tentei contato com ela, ela não me respondeu, mas a gente vai tentar também a participação dela. Ela está lá no território acompanhando, me mandou alguns vídeos, enfim, vou tentar trazê-la aqui para o bate-papo com a gente no Faixa Livre. Houve uma pergunta do Ricardo Pinto, o Simão, para você. Ele pergunta aqui o seguinte: por favor, pergunta se o fazendeiro foi preso. Alguma liderança lá da fazenda, algum dos capangas, ou o próprio fazendeiro que promoveu esses tiros foi preso diante dessa violência, Simão? Olha, nenhum momento. Quando a gente sofreu o massacre em 2016, que mataram um de nós e deixaram 9 feridos, né? Com a situação, assim, uma situação ruim mesmo, né? Um estado grave, né? E aí, com toda a pressão que a gente fizemos em cima das autoridades, né, para que punisse os fazendeiros, quem articulou tudo isso, né? Porque tinha trator, tinha pá carregadeira, quase capturou o corpo do Clodiode na hora. Não sei se vocês chegaram a ver, quando o Clodiode caiu no chão, foram com a pá carregadeira, quase pegaram o corpo dele, né? Se pegasse, eu acho que eles iam enterrar. Mas não conseguiram pegar, escapou da pá carregadeira, e aí os pessoal conseguiram tirar o corpo dele fora. E aí, com toda essa pressão que a gente fizemos, os fazendeiros foram presos 2 meses. 5 fazendeiros foram 2 meses presos. Só que aí eles criminalizaram a nossa liderança, foram condenados 18 anos e 7 meses, sendo que ele perdeu seu filho, 2 filhos dele lá no massacre, perdeu o pai dele, que era sobrevivente, também já se foi, o irmão dele também já se foi, são 5 famílias ele perdeu lá, e ainda ele foi condenado 18 anos e 7 meses. Com 4 anos, a gente conseguimos tirar ele por devido à articulação que a gente fizemos com vários, com a CCJ, a gente conseguimos com a DPU, falamos com vários defensores dos direitos humanos para que a gente pudesse tirar ele da cadeia, porque ele foi preso 18 anos e 7 meses, condenado sem matar e sem fazer alguma coisa nenhuma. Eles foram condenados e criminalizaram ele, falaram que ele era o chefão da quadrilha para invadir a terra. E não era bem assim, a decisão era do povo, não tinha sido nem ele. Hoje, como eu estou na linha de frente também, estou sendo perseguido também,
e por devido de eu estar na linha de frente, a gente não tem proteção nenhuma, a gente não tem segurança, a gente viaja sozinho, a gente está no território sozinho. No meu caso, eu moro numa retomada, vivo sem energia, sem internet, não tem placa solar, não tem nada, e era para me ter câmera de segurança na minha casa, por devido, eu estou sofrendo ameaça de morte, né? Mas a gente está aí, só por Deus, levando essa vida ali. Já vim aqui para Brasília, apanhei da polícia, fui perseguido, então eu cheguei aqui em Brasília com o rosto tudo roxo, e aí não tive como, se eu fosse abrir boletim de ocorrência contra policial, aí era... Tivemos uma pequena interrupção mais uma vez aqui na conexão do Simão. Estamos com dificuldade aqui para fazer esse papo. Vamos ver se ele volta aqui, aguardar um pouquinho, mas ao que tudo indica deve cair de novo. Vou tirar a tela da tela aqui falando sobre essa situação envolvendo o povo Guarani Kaiowá lá no Mato Grosso do Sul, essa violência produzida pelos policiais do estado e também pelos capangas da fazenda Ipuitã, que a gente está trazendo aqui para vocês no nosso programa. Enfim, vamos ver se ele volta aqui para conversar com a gente. Eu estou sem a imagem dele, está travada aqui ainda a imagem do Simão. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui o papo. O fato é que a gente vai continuar acompanhando esse tema ao longo dos próximos dias aqui no Faixa Livre. Acabou até caindo aqui o Simão. Enfim, vamos ver se ele consegue voltar aqui para a gente pelo menos fazer a despedida aqui, encerrar a entrevista com ele. Já avançamos bastante no nosso horário regulamentar. Eu quero pelo menos encerrar aqui esse nosso papo com ele e, obviamente, deixar aqui os microfones do Faixa Livre à disposição do povo Guarani Kaiowá para denunciar esse horror que acontece lá no Mato Grosso do Sul, patrocinado pelas forças de segurança locais, hein? A Polícia Militar lá do Mato Grosso defende esses fazendeiros, esses ocupantes dos territórios indígenas, ocupações ilegais que são feitas quando os indígenas quiseram recuperar o seu território, estão sendo ameaçados a bala. 3 indígenas feridos em estado grave, mas outros 2 feridos com bala de borracha. Enfim, uma situação gravíssima. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Ainda não voltou aqui. Como o Ricardo Pinto diz aqui, horror. É horror. O que está acontecendo lá é um horror, viu, Ricardo? Obrigado pela tua mensagem. Vou colocar o Simão aqui na tela. Ele está aparecendo aqui, está voltando aqui. Vamos ver se ele está aqui com a gente. Ô Simão... Tá caindo, Tá ruim a conexão, mais uma vez parece que interrompeu aqui a tua conexão. Eu não sei se a gente vai conseguir. Você me escuta, Simão? Tá ruim meu sinal aqui. Tá difícil. Então vamos, Simão, a gente vai continuar acompanhando o que está acontecendo aí no Mato Grosso do Sul, lá no Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias. Você está em Brasília nesse momento, a gente vai seguir acompanhando. Voltamos a conversar contigo ao longo dos próximos dias aqui. Tô escutando. Faixa Livre. E eu quero agradecer a tua presença aqui. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade, você manda mensagem para a gente, tá bom, Simão? Tá com dificuldade aqui de ouvir o Simão. Não sei se a gente vai conseguir retomar o contato com ele. Peço desculpas a vocês, espectadores, mas a conexão está difícil de ser retomada lá em Brasília. O Simão está em Brasília, não está no Mato Grosso do Sul, não. Mas, de toda forma, lá no escritório onde ele está, a conexão está muito ruim. Peço desculpas a vocês, peço desculpas também ao Simão. Vamos tentar trazê-lo aqui novamente ao longo da semana ou ao longo dos próximos dias para repercutir isso que está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul, todo esse horror que a gente tem visto lá por parte das forças de segurança, especialmente da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, junto com capangas de fazendeiros, donos ou ocupantes de territórios lá dos indígenas no Mato Grosso do Sul. Pessoal, vamos encerrando aqui a edição de hoje, tá bom? Vamos ver não sei se o Simão vai conseguir voltar, então vou encerrar aqui a edição de hoje, já agradecendo a presença de vocês. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, se engajar aqui com o nosso Faixa Livre. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Meu grande abraço, desejo de uma ótima segunda-feira a todos, uma boa semana e até amanhã, às 8.